Está no ar, Lado Pessoal, com Milena Machado. O podcast de entrevistas da Rádio Antena 1. Quer ir mais longe na sua carreira? Então não fique parado. Dê mais um passo. Faça a pós-graduação na PUC Campinas, uma das melhores universidades do mundo com diversas áreas de ensino como gestão, comunicação, linguagem e muito mais. Seja a próxima referência do mercado. Dê mais um passo e faça o seu futuro. Pós-graduação PUC Campinas. Acesse o site e conheça todos os cursos. puc-campinas.edu.br. Olá, está no ar Lado Pessoal, podcast Rádio Antena 1, que entrevista executivos mais admirados que comandam as mais relevantes empresas do mundo. Hoje eu converso com uma mulher muito especial, diferenciada e muito influente também. Ela é um radar, uma antena parabólica. Observa tudo, capta, transforma, inovando e espalha, multiplicando. Já acelerou dezenas de empresas e foi a primeira brasileira selecionada no programa NASA Research, mais conhecida como Lindy. Hoje a gente vai conhecer o lado pessoal de Lindália Junqueira, CEO da Ions Innovation e Hacking Hill. Falei direitinho, Lindy? Falou, nossa, Milena, depois de ouvir falar, não preciso nem dia mais, entendeu? Você já me colocou lá no espaço, na Lua. Obrigada aí pela entrevista, Milena, Antena 1. Vamos poder compartilhar um pouco da história, da experiência, inspirar outras mulheres, outros seres, né, que queiram mexer com tecnologia, inovação, empreendedorismo. Vamos lá. Vamos lá, seja muito bem-vinda. Eu quero saber tanta coisa de você, achei a sua trajetória tão interessante, mas a gente tem uma tradição aqui no nosso podcast, que é começar perguntando sobre a música que vocês, nossos convidados, escolhem para a gente abrir o nosso programa. E eu sei que você escolheu Astronaut in the Ocean, do Masked Wolf. Por que você escolheu essa música? O que ela fala sobre você? Achei a letra bem interessante também. Olha, primeiro que quando eu era filha de imigrantes portugueses, pobres, né, eu nem sabia o que era um astronauta, mas eu sabia que eu queria ser pianista e voar para o espaço. Então, como você mesmo de escola pública, etc., e foi a primeira brasileira selecionada pela NASA em 2010, lá no programa que eles criaram, né, Singularity Universe, para poder compartilhar todas as exponential technologies no mundo, e isso a gente de fato criar uma nova humana, né, de não de usar a tecnologia para outra coisa, senão para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí é legal que eu também estou agora, esse ano é a década dos oceanos, né, da ONU, eu fui falar na ONU Portugal. E eu falei assim, astronauta no meio do oceano, essa música me intriga, né? Porque ela fala assim, será que você está sabendo para onde você está indo, né? Então eu acho que é um pouco provocativo nesse sentido. Mas eu me lembro de ter lido que você tem vontade de ter uma fazenda de algas justamente para cuidar mais do mundo, para produzir mais oxigênio. Eu achei tão interessante isso, porque as pessoas geralmente quando querem empreender, né, estatisticamente inclusive, empreendem por necessidade, precisam de dinheiro, né? Ou empreendem porque tem o sonho de ter um negócio próprio. Eu já sei que você tem também uma história de empreendedor, eu quero depois falar sobre isso. Ou então porque tem um propósito, mas é um percentual bem menor que tem um propósito e você se encaixando nele. Achei muito curioso isso. Depois de 57 anos, né, a gente é dino-hacker, né? Eu já fiz, como você falou, algumas coisas que me fizeram aprender, né, e reaprender. Pude compartilhar isso, como diz Cora Coralina, feliz daquele que aprende o que ensina, né? E aí eu falei assim, gente, o mundo é um só. Depois dessa pandemia, fica claro que o que você hoje, né, num suspiro, num dedo, o que acontece em qualquer canto do mundo pode interferir. E é guerra ainda, em pleno século XXI, ainda guerra. Então, falei, gente,
vai faltar alimento no mundo. Então isso já é uma questão crítica, né? As mudanças climáticas é mais uma questão a se pensar, se preocupar, já é uma realidade, né? Você vê que o aeroporto de Londres, a pista queimou de tanto calor, né? Tá tendo muito incêndio na Europa. Então eu falei assim, não adianta a gente falar de impacto social, impacto ambiental, se a gente não começar a usar essas novas tecnologias para inovação social, né? Para a gente construir novos ecossistemas, né? Então, estou estudando essa coisa de produção de alga, tem até uma fazenda, não só aqui no Brasil, em Ilha Grande, mas e no Sul, mas tem também na Tanzânia, né, em que elas usam somente mulheres para né, cultivar, extrair, faz alga, serve para alimento, serve para saúde, serve para cosmético, serve para novo cimento, serve para tanta coisa, que eu falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer e poder trazer, né, unir tecnologia com a natureza, né, fazer com que isso possa atingir um maior número de pessoas, esses benefícios. Você falou nisso. Nossa. Cara, você leu mesmo, né? Tudo que tá falando a meu respeito. Que máximo, Milena. Uma coisa que também me deixou assim surpresa foi vendo de forma resumida a sua jornada voltada para a tecnologia, né, para a inovação, para essa coisa de compartilhar, de impactar socialmente. Você empreendeu de uma forma bem tradicional, que é com restaurante oriental. As pessoas são assim, né? Elas nem sempre estão nesse rumo da coerência 100%. Não que isso seja incoerente, mas é curioso, né, empreender numa coisa que é tão, assim, vamos dizer assim, antiga como o restaurante, a gastronomia, né? Desde que o homem nasceu, ele precisa comer, né? Nossa, já tem impressora 3D para alimentos, já tem muita robótica nos restaurantes, já tem muita tecnologia, mas no fundo, é isso que eu te falei, tecnologia é só meio, né? E é você falou, a gente empreende por propósito, por necessidade, né? E no fundo eu tinha uma necessidade, eu tinha que criar 3 filhos, né? Hoje eu tenho um filho de 32 anos que está morando na África, um de 30 e um de 22. E na época, assim, eu comecei muito cedo a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 15 anos por necessidade, então eu sempre trabalhei, estudei. Na faculdade de engenharia eu também trabalhava, estudava e me casei durante a faculdade, né? É uma história gozadíssima que um dia eu te conto como é que eu conheci meu marido. Foi a primeira e única vez que eu fui ao fórum, porque ele é advogado. 6 meses depois eu estava casada. E aí, 1 ano depois eu estava grávida e fazendo já, né, trabalho, eu estava na área de planejamento estratégico da Shell. E aí você passa a ter que conciliar essa coisa de mãe e executivo, né? E aí fui para o Banco Nacional Seguros, criei a primeira área de data center e de database marketing lá, enfim, trabalhando de domingo a domingo, amiga, porque assim, né, a gente no Brasil já tem um ritmo intenso, o pessoal fala que a gente trabalha menos no Brasil do que em outros lugares do mundo, é muito diferente disso, assim, a gente trabalha aqui muito mais do que outros lugares do mundo que eu conheço. E o maridão, né, eu já estava no 2º filho, o maridão assim, cadê você? Né? Eu estava sempre ou trabalhando, ou estudando, não sei o quê, cuidava dos meninos, mas, por exemplo, se o menino às vezes ficava doente, meu filho, eu falava assim, amor, corre aí no pediatra que é aí na esquina. Porque muitas vezes eu já era, por exemplo, vice-presidente de marketing de uma grande indústria, né, que é a J. Macedo, que tem 8 moinhos no Brasil e 1 em Portugal, que é da farinha de trigo do Dona Benta, assim, e aí a reunião de conselho com o presidente era segunda-feira de manhã em Fortaleza, amiga. Domingo eu já viajava para poder estar lá. Aí chegou um dia que ele deu um ataque. Ele falou assim, ó, ou trabalho, né, ou a família. Eu vou separar, vou tirar o teu filho de você. É uma coisa assim, bem assim, tensa. E eu não tive dúvida, assim, entre o trabalho e a família. Eu optei pela família, em 24 horas eu pedi demissão. Né? Tô com ele até hoje, tô casada com ele há 34 anos, entre etapas, mas é uma construção, né? E com isso eu falei, e agora o que eu vou fazer? E como meu pai começou aqui, veio de Portugal,
carregando saco de 60 quilos de café nas costas, na estiva, e com talento que ele tinha mesmo, só tinha sendo primário, ele foi evoluindo nessa indústria de café até se tornar, né, um dos sócios, né? Foi um dos que fundou a ABIC, a Associação Brasileira de Indústria de Café, o selo de qualidade de café, enfim, teve a primeira exportadora seca de grãos de café no Brasil. E aí ele tinha uma série de restaurantes, né? Porque às vezes ele ajudava o outro português, né? O português precisava de empréstimo, não tinha, às vezes, no banco, né? Não tinha essa coisa de patrocínio. Então ele ajudava, e com isso, como a pessoa não podia pagar, ia dando um percentual para ele. E ele tinha um sócio chinês. Então ele tinha um sócio que era o Chan, e aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Se é para criar uma coisa diferente, não existia há 25 anos atrás nenhum restaurante chinês em shopping. Aí a veia de inovador e empreendedor. Não existia chinês em shopping. Então a gente criou um modelo, e no meu caso eu tive que vender tudo que eu tinha para investir, para arriscar, né? Fui para a cozinha mesmo, eu e o Shaolin, o chinês lá, não sabia nem falar chinês. E aí a gente começou o negócio. Meu marido, que é advogado, acabou largando o negócio desse, veio trabalhar comigo, virou meu sócio. Hoje ele que cuida da rede de restaurantes, né? E faz todo esse processo. Mas foi muita luta. Então, assim, o tempo todo você vai passando de executiva para empreendedora, volta para consultora e volta para tudo, né? Para pesquisadora, e assim vai. Qual que é o nome da rede de restaurantes? Quero prestigiar. Chama Mr. Chan, que é o nome do Chan. Começou no Shopping Tijuca, depois foi para Downtown, Nova América, São Gonçalo, etc. A gente criou agora, como meu filho morou muito tempo em Singapura e os nossos restaurantes em shopping estavam fechados, que eu não quis demitir ninguém, né? Eu acho que a gente constrói famílias, né? Eu acho que nos negócios também servem para a gente desenvolver pessoas e se desenvolver. E aí ele não tinha delivery, porque em shopping é raro ter delivery, ele criou uma Macan Asian Food, né? E aí já com delivery, com grab and go, enfim, agora meu filho que é meu CEO. Ah, que legal! Mulher do céu, que bacana! Olha, só até aqui já deu para ver que realmente você faz jus a todos os reconhecimentos que você recebeu até hoje, aos convites, às indicações de prêmio, mulher de maior impacto da América Latina. Dá para ver mesmo que realmente você, quando se lança alguma coisa, algum desafio, mas aí dá para concluir até aqui que tudo vale a pena, né? Emprestando até a poesia do Alemar, né, que tem da sua ascendência, né, portuguesa, ou não? Tem horas que você já consegue agora ponderar mais e refletir e falar, não vou passar por isso de novo, agora é outra coisa. Como é que tá aí a tua vida nesse momento? Quando você se lança a arriscar, a ousar, né, e inovação, às vezes, se você não é primeira, não é uma inovação, obviamente que você sofre uma pressão interna e externa muito grande. Eu não diria que eu me arrependo, mas eu diria que, de fato, as coisas que eu aprendi, espero, nas coisas que eu errei, que eu não erre de novo. Então, eu lembro que eu já fui chamada de maluca, amiga, 500 mil vezes. Essa mulher é louca, imagina, isso aí não vai ser possível, isso aí não existe. Né? Eu, quando criei na Globo, né, que a gente criou a primeira área de inovação, a primeira área de Open Innovation do Brasil em 2005, nem se falava em startup, nem se falava em modelos de inovação colaborativa, né, de inovação aberta. Nossa, a gente começou com 9 pessoas e o pessoal assim, são 9 malucos, isso aí já trabalha aqui 24/7, nem vai dar tempo de ficar desenvolvendo. E em 3 meses eu tinha 1.800 voluntários de todas as áreas. Criamos mais de 347 projetos, selos, ganhamos até o prêmio de inovação do IBC Awards, que é um dos maiores prêmios de broadcast, em 2012. E aí você aprende a, de fato, a saber que você sabe, prototype or die, como diz lá no MIT. Ou você, né, se arrisca, é meio hacker mesmo do sistema e vai lá, faz e mostra que dá certo, e depois
segue em frente ou não funciona. Então, assim, de fato, eu passei, né, muito sufoco de estresse, né, no trabalho, porque tinha, como mulher, sempre que trabalhar e entregar mais do que os homens, né, tinha que continuar estudando, me aperfeiçoando, né, não podia deixar de, enfim, como você falou, fazer de qualquer maneira algo que fizesse sentido, por mais que às vezes no dia a dia tem coisas que você não gosta, mas tem que fazer, igual aquele Cortella diz, o filósofo Cortella diz, ele adora ser professor, mas ele odeia corrigir prova, né? Então, tem coisas que a gente tem que fazer. E aí chegou num ponto que eu, de fato, tive um burnout, assim, eu, de fato, tive uma estafa física e mental tão grande que fui internada, né, etc. Não conseguia, parecia uma morta-viva, assim. Então, isso foi uma lição muito importante, né, e é que eu compartilho com todas as pessoas, porque nem todo mundo revela isso, né, que já teve depressão, que já teve burnout, assim, você tem que sempre posar de guerreira, de mulher forte, de mulher invencível, assim, e no fundo isso é importante porque muita gente não fala, e muita gente acha que vai passar, que é só descansar, tirar umas fériasinhas de uma semana, 2 que vai passar, e não vai, né, você vai ter que ter ajuda médica, ajuda psicológica, e vai ter que, de fato, repensar, né, quais são os teus limites, até onde você pode e deve ir, né? Porque eu tenho um amigo meu também, Bussarello, que é um grande inovador em São Paulo, que ele falou assim, Dália, essa é a diferença entre você dar o sangue e suar a camisa. Eu falei, qual que é a diferença? Pô, se você sua a camisa, você, né, se entregou, mas você trocou a camisa e põe outra novinha, né? Se você dá o sangue, você morre, irmã. Não é? Aí eu falei, caraca, é isso. Então, hoje em dia, por mais que eu mergulhe, eu me dedique, eu delego, obviamente, muita coisa. Eu trabalho com muitas redes de colaboração, na qual você depende também do grau de dedicação, de tempo que cada um pode ter. Mas se você cria um objetivo mais longo prazo, assim, eu vou atingir isso aqui no curto prazo para as pessoas se engajarem, né, e mostrar que é possível, mas depois isso é um caminho, né, de long term, de longo prazo, que você não sabe, vai mudar o mundo em um ano, né? Deus criou o mundo em 7 dias, mas assim, você não é Deus. Então, isso tudo são aprendizados que eu levo, por isso que eu saí do mundo corporativo, na qual eu também, às vezes, trabalhava até 3 da manhã e 6 da manhã eu já tinha que estar de pé. E como empreendedora, você não trabalha menos, não, você trabalha mais, né? Você tem que se preocupar com marketing, com RH, com finanças, né? Com toda a sobrevivência da sua empresa e da sua família. Mas você passa, então, a encarar que o seu limite, né, a sua saúde, está em primeiro lugar, senão você não vai poder fazer revolução nenhuma se você estiver internado no hospital. Eu quero saber um pouco mais sobre esse seu método de trabalho, que é atuar em redes, né? Como é que funciona isso? Eu achei muito interessante quando você citou também que é assim que você percebeu que as coisas funcionam, que você teve que fazer diferente. Eu acho que a grande dificuldade das pessoas, de um modo geral, pelo que eu percebo, a gente já está na 2ª temporada, né, do podcast lá do pessoal, é a gente entender ou conseguir deixar hábitos para trás, porque a gente chega até certo ponto e aí você pensa assim, bom, deu certo até aqui, né, entre aspas, né, vão ter que me engolir, é assim que eu sei fazer, é assim que eu sou, e a gente também acaba tendo que se engolir, né, porque é difícil fazer diferente, e a gente tem a incerteza de que fazendo diferente vai dar certo ou não, então fala, pera, vou continuar decidindo desse mesmo jeito, né, e a gente vai criando rotinas e consolidando hábitos e não se abre para o novo, e por tudo que você está contando para mim até aqui, eu consigo entender que você está sempre se lançando para o novo. Como é que você faz, então, para deixar esses hábitos, essas crenças que deram certo até aqui para trás, para você virar a página, e como é que é essa história de trabalhar em rede? Olha, eu quando em 2017 vi mais uma crise no Brasil, no Rio, muita gente indo embora, né? Muitos dos
talentos que a gente desenvolveu, de startups que a gente desenvolveu indo embora, eu falei assim, tá na hora de fazer alguma coisa que seja um coletivo apartidário. É aquela coisa assim, você costuma reclamar do síndico, mas não quer descer para reunião de condomínio, né? Então, se você não desce, não participa da gestão pública, né? Porque o público é nosso, né? O dinheiro público é nosso, né? Você não consegue, de fato, mudar, né? Como você falou, padrões e hábitos. E o padrão e hábito da tua comunidade, da tua região, do teu estado, do teu país, influencia diretamente nos teus padrões e hábitos pessoais, né? E aí eu criei um movimento junto com a Nathalie Witt chamada Juntos pelo Rio. A gente começou também numa reunião com mais 100 pessoas, uns 100 líderes no Rio. Em 3 meses tinha quase 1.200 pessoas. A gente dividiu em clusters setoriais, então tinha área de educação, de saúde, de energia, de segurança, de mobilidade, de transporte. E interessante que aí era todo mundo, não tinha hierarquia. Você podia ter um presidente de uma grande empresa de energia junto com um estagiário de uma ONG que também mexesse com isso, né? Então, governo, academia, investidores, empresa, empreendedores, a Pentahélice se juntou. Porque a gente só muda se a gente estiver na mesma estratégia, na mesma direção. Se é melhor ou pior a estratégia, mas tem que ser a mesma, né? E você depois vai aprimorando, né? A gente tem que fazer o barco remar, pelo menos para a mesma direção. E aí, tanto nos programas de inovação aberta, que você tem que trabalhar com equipes multidisciplinares dentro e fora, quanto nesse movimento chamado Juntos pelo Rio, você vai aprendendo, assim, as pessoas sempre perguntavam para mim, e agora o que a gente faz? Eu falei, não sei, a gente está aqui para vocês ajudarem a co-criar. Então, o brasileiro ainda tem esse padrão de esperar que alguém lá de cima, né, Deus, o Papa, o presidente, diga o que a gente vai fazer, em vez da gente construir junto, né, co-criar junto esse mesmo modelo. Então, as pessoas passaram a desenvolver esse lado de liderança, a colocar, né, hipóteses, a colocar caminhos, a propor, né, fazer uma proposta de solução, se dá certo compartilhar com outros. Então, quando você não se coloca, né, como cabeça e sim como parte desse corpo, dessa alma, desse movimento que está se formando, o link é muito forte, porque todos têm o mesmo propósito, ninguém é melhor ou pior que ninguém, né? Não existe ego, né? Obviamente que existe uma gestão, né? Porque assim, se naquele momento na Google acontece muito isso, se eu sou líder de projeto daquela célula naquele momento, daqui a 3 meses eu posso ser um estagiário da outra, né? Você vai mudando os seus papéis, né, de acordo com a necessidade, a especialidade, a experiência que precisa naquele momento. E que muito isso foi o Zé Aranha que fundou o Gênesis da PUC, né? Como você trabalhar e construir redes em rede. E fazer com que as pessoas se tornem conectores. Então, de uma rede para outra, você tem conectores. E foi assim que o Hack in Rio nasceu. Imagina fazer evento é um trabalho, amiga, é uma coisa de louco, né? É um risco danado. Você fala em risco, a gente fica 1 ano sem dormir, sem saber quem vai na festa, entendeu? Exatamente. E aí e quem paga a conta também, né? O pessoal fala assim, nossa, né, chega de reclamar, vamos mostrar as soluções que deram certo, né? E compartilhar com empresas e pessoas que já estão fazendo. E aí, tinha essa coisa do hackathon. O que é um hackathon? Vem da palavra marathon. Uma maratona de desenvolvimento, né? Hackers do bem, porque o cara que invade os sistemas é cracker, é outro nome. E eles gostam de resolver problemas complexos de maneira simples em 42 horas, irmã. Como assim? Em 42 horas, as equipes ficam viradas sem dormir até resolver e mostrar como é que funciona a solução e não estão. E aí eu falei, gente, já tem alguns hackathons nas universidades, vamos fazer um coletivo de hackathons, cada um faz o seu, a gente se junta, vai dar mais visibilidade para esse povo. As soluções também vão poder, né, chegar no mercado.
E eu já via um gap muito grande naquela época de vagas abertas na área digital. Como assim? Tem curso de graça para programador, para desenvolvedor, para pessoal de ciência de dados, etc. E por que o pessoal não faz? Então tinha essa barreira de achar que tecnologia era só para quem era gênio, né? Só para quem é fera em física, matemática, não sei o que, quem é da engenharia. Não, gente. É para todo mundo, né? Programação é processo, é igual cozinhar. Agora faz isso, depois faz aquilo para o robô virar à direita, né? Se acontecer isso, ele vira para a direita, se acontecer, vira para a esquerda. Então é um processo. Resultado, amigo, um hackathon tem 50, 80 pessoas, assim, no máximo. A gente fez 15 hackathons simultâneos. Foram 2.800 pessoas em 2018, num final de semana. Nossa, tem noção? E o cara tem que comer, tem que dormir, tem que interagir com os mentores. Quase, assim, 11 mil metros quadrados e a gente não tinha nem rádio naquela altura. Gente, foi uma coisa mais difícil que eu fiz. Como é que você faz para de uma ideia, né, uma coisinha que é pequenininha, que está dentro de você, virar essa coisa fenomenal aí, trazer essa multidão de gente com você? O que te move, né? Da onde vem tudo isso? Milena, que pergunta difícil, né? Não sei o que os outros pensam, né? Tem que perguntar para os outros como é que eles acham por que eles acreditam tanto em mim. Mas eu acho que essa credibilidade, para fazer essas conexões, você tem que ter credibilidade, as pessoas precisam acreditar em você, vem justamente do exemplo, né? Você tem que liderar pelo exemplo, assim, não adianta você falar e não fazer, né? Então, eu sou a primeira a arregaçar a manga, a trabalhar junto com as pessoas. Então, pelo exemplo, pela verdade e pela vulnerabilidade, né? Aprendi que às vezes assim, eu não posso mostrar fraqueza para o outro, senão o outro não vai me admirar. É exatamente o contrário, né? Quando você mostra, né, que você tem coisas que você consegue, tem coisas que você não consegue, tem coisas que naquele momento você está com dificuldade, né? Você mostra essa sua vulnerabilidade, gente, as pessoas estendem a mão. E aí, esse vínculo se fortalece. Porque num outro momento sou eu que vou ajudar essa outra pessoa. Então, assim, eu só sou ajudada porque eu ajudo muitas pessoas nos bastidores. E sem esperar a troca. Aí você fala assim, mas que visão ingênua, lendária. E aí, eu falei, porque existe, de fato, essa energia. Nós somos energia, né? Nosso corpo é 70% água e a gente é energia, né? Às vezes eu penso numa pessoa, a pessoa me liga. É uma coisa de louco isso. E se você exerce isso e as pessoas veem, né, a sua verdade, o seu propósito, né, a sua vulnerabilidade, quando que você está bem, quando que você está mal, quando que a gente pode se juntar, né, nessa causa, e mostra, né, a primeira a ir para frente de batalha e arregaçar a manga, as pessoas vêm junto. Então, não sei o que os outros diriam, mas eu, de fato, se hoje o valor mais importante para mim é credibilidade. É o que eu falo, fazer e as pessoas acreditarem e virem junto. Que maravilha, que maravilha. E aquele seu sonho inicial que você me contou no comecinho da entrevista, que era tocar piano, realizou? Caramba, não é que eu comecei a tocar piano com 5 anos de idade sem ter piano? E sem ser alfabetizada ainda, aí você já sabia ler e escrever, já era um fenômeno. Não, então, o meu pai ele tocava sax, mas aprendeu sozinho, autodidata, assim, tinha um ouvido incrível. E eu, pequeno, não conseguia segurar aquele negócio, aquele sax pesado. E aí eu comecei a ver, né, me interessar por música e adorei a coisa do piano, né? Eu não tinha piano, mas aí eu imaginava um piano. Eu comecei a estudar, tinha uma professora que se voluntariou a me dar aula, via assim a minha vontade de aprender, né? E eu imaginava que eu estava tocando numa mesinha que eu tinha. E com isso, até os 12 anos, eu fui estudando assim. Eu só tive um piano depois dos 12, que recebi uma doação. E com 15, então, em 3 anos depois, eu já estava formada, né, pela Academia Lourenço Fernandes, né, como professora de música, de harmonia musical, etc. Já comecei a dar aula com os 15. E aí,
participando dos recitais, cheguei a ganhar um prêmio como melhor intérprete de Lourenço Fernandes. E depois, quando eu fui para a faculdade, eu acabei fazendo 2 faculdades, engenharia e música. Eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, engenharia de produção e música. Aí o pessoal assim, mas o que tem a ver? Né? Você não tem coerência, não tem nada a ver. Gente, música é matemática. Verdade. Música é matemática. Tem as terças, as sextas, as nonas. É matemática, a harmonia é matemática. Né? A frequência de luz ou de som, tudo isso é matemática e física. E aí eu não consigo viver sem música. Eu acho que na pandemia todo mundo viu isso. Todo mundo acha a música é supérflua, ou um rádio, ou um cinema, ou uma televisão, né? Todo mundo viu o quanto é importante o papel do jornalista, o quanto é importante o papel da música e do músico, do entretenimento, porque é isso, a alma precisa desse alimento. É verdade. Você passou 7 anos abstraindo, né? A matemática também é assim, né? É abstração total. Você ficou imaginando o seu piano lá. Mulher, que fenômeno que você é, hein? Nossa, que quem privilégio. Tem imaginação tem tudo, amiga. A cabeça voa. É verdade. E o outro sonho de ser astronauta, hein? Vai realizar quando? Não quero não. Agora eu quero ir para as profundezas do mar. Então, eu fui para a NASA, mas obviamente que eu não subi nem no espaço sideral, nem na Lua. Só o nosso astronauta, ex-ministro Marcos Pontes é que subiu lá, né? Mas, sinceramente, agora tem voos já para população civil, né? Turísticos, Ao redor foi lançado voos turísticos. Né? Tem gente que já comprou o voo lá para 2050. Eu falei, nossa, se eu for para lá e depois não volto, hein? Eu vou te falar o seguinte, eu gosto de imaginar, de descobrir, porque assim, o que eu achava interessante na questão da NASA é que às vezes para você criar uma espaçonave e impulsionar um negócio até um local que você de fato nem tinha certeza que tinha antes dos satélites, etc., você teve que desenvolver uma cadeia de inovações, entendeu? Então, se existe hoje barrinha de cereal, etc., foi porque eles tinham que desenvolver novas formas de alimento, né, que não precisasse de armazenagem de geladeira, enfim. Outras tantas tecnologias. O próprio Elon Musk fala isso. Na verdade, o Elon Musk é um cara, vou te falar, polêmica beça, né? Ele, o moonshot dele, o ideal dele não é nada de SpaceX, do Tesla, é energia. Não, o que ele luta é para uma nova matriz energética. Ele tem a maior planta solar do mundo lá no Marrocos. Ele abriu em 2015 um paper para transformar a energia magnética e de levitação num trem de 1.200 km por hora, é gratuito para a população, porque quanto mais você roda, mais gera energia, que é o Hyper. Então, no fundo, o shot dele é energia. Mas aí ele cria o SpaceX para que todo mundo se engaje naquela coisa assim, isso é impossível, e comece a construir as várias tecnologias e inovações necessárias ao meio do caminho para chegar lá. Entendeu? Então, você fica perguntando, qual vai ser o futuro da mobilidade? Vai ser o tal do carro elétrico, né? O carro inteligente lá do Tesla? Vai ser esse Hyper? Vai ser o Levitation Car da Coreia? Não, pode ser a bicicleta, né? De repente a gente não precisa. Porque, cara, você vai botar uma bateria gigante no carro, aí você fala assim, tô despoluindo. Tá aí, a bateria você vai descartar onde? Faz o que então, não é? Eu acho que a gente tem que começar a se perguntar, né, nesse ciclo de vida do início ao fim, né? O que a gente quer? A gente, no fundo, tem que agora fazer a sobrevivência da espécie, né? E eu acho tão legal isso, porque isso está estimulando que várias pessoas possam se sentir inovadores, empreendedores, né? Criar um negócio na sua comunidade. Não precisa ser um unicórnio do mundo todo. Não, gente. Você pode ganhar dinheiro criando um negócio na sua comunidade, engajando aquela comunidade. Então a pandemia também trouxe, de certa maneira, esses alertas, né? Abriu o olhar de todo mundo
para a gente ver a importância da música, da vida, da sustentabilidade, que tudo é uma economia circular. Fala beça, né, Milena? Cara, não, tá ótimo, não fala nada beça. A gente queria até que falasse mais. O problema é só que o nosso podcast dura aproximadamente meia hora e você sabe que já está na hora da gente caminhando para o nosso encerramento, na hora de você oferecer uma música. Aqui a gente tem uma segunda tradição, que a gente termina a entrevista com uma música também, e para que o nosso convidado possa oferecer essa música e contar para a gente por que ele escolheu essa música e para quem ele oferece. Eu vi que você escolheu Hold My Hand, da Lady Gaga. Você já assistiu o filme Top Gun Maverick? Já, cara, incrível, né? Adorei também. Incrível, e como esse ator não envelhece. E ele, de fato, pilota avião, pilota aquilo tudo. Eu falei, nossa, e eu me achando aqui, só que eu fui pra NASA, não faço nada perto dele. E eu acho que é essa da coisa do Hold My Hand, é isso, né? A gente falou, acho que o tempo todo nesse podcast, você foi me levando, a gente não tinha combinado, né? Mas acho que você foi me levando para esse lado, né, da colaboração, do coletivo, de um ajudar o outro. Por isso eu gosto também tanto daquela música rap, porque hoje você o tempo todo tem que agradecer, tem que acordar já falando assim, obrigada por estar viva, obrigada por poder realizar coisas, né? Às vezes você fala assim, cara, não precisa ser coisas assim, estratosféricas, as coisas mais simples, né? Só o fato, às vezes, de você poder ver o sol, né? Poder... e aí o pessoal fala assim, ih, Lindália agora pirou, tá abraçando a árvore, né? Nem tomei esse chá de ayahuasca, nada dessas coisas. Mas é que, pra mim, não existe Smart City, cidades inteligentes, não existe tecnologia sem Smart People. Então eu tô muito voltada para essa coisa assim, gente, vamos dar as mãos, vamos junto, né? Lindália, super obrigada. Nossa, foi maravilhoso te receber aqui no nosso podcast, muito inspirador mesmo. Obrigada pela atenção, por ter separado um pouquinho do seu tempo, que é tão precioso, né? E foi muito especial conhecer sua trajetória. Eu desejo ainda mais sonhos para você realizar, porque você é extremamente realizadora. Parabéns, mulher, viu? Que você engaje e inspire cada vez mais pessoas. Siga liderando. A gente sabe o trabalho que dá, como cansa. Você mesmo aqui já resumiu até questões físicas, né, que você passou por isso, mas que você não desista não, que a gente precisa de pessoas como você, assim, com essa energia, visionárias, né, e com essa simpatia toda acessando o coração de cada um de nós aí, isso é muito especial, viu? Parabéns. Eu que agradeço, minha linda, assim, você agora já faz parte do meu coração, então, assim, da nossa legião de hackers do bem. Que bom que você hackeia aí tanta coisa nesse mundo da comunicação, leva essas mensagens para o povo e fico à tua disposição. Se o pessoal tiver qualquer dúvida, pergunta, manda para mim. Se eu não souber, acesso quem sabe. Isso aí, essa é a função do jornalista. Já vi que você é um pouco jornalista também. Gostei. Valeu, irmã. Valeu, minha irmã. Beijo, Tamo até junto. A próxima. Muito bem, esse então foi o lado pessoal de Lindália Junqueira, CEO da Ions Novation e Hacking Hill. O próximo podcast, quem será que vai aparecer por aqui, hein? Surpresa! Eu espero você. Um beijo, tchau, tchau. I heard from the heavens.
Quer ser a próxima referência do mercado? Então dê mais um passo na sua carreira. Faça pós-graduação na PUC Campinas, uma das melhores universidades do mundo, com diversas áreas de ensino como Direito, Educação, Saúde e muito mais. Acesse puc-campinas.edu.br e conheça todos os cursos. Dê mais um passo e faça o seu futuro. Pós-graduação PUC Campinas. Antena 1 e Milena Machado em Lado Pessoal.